E aí pessoal, beleza? Sou o professor Ítalo e essa é a videoaula continuação da aula sobre análise gráfica de posições em um mecanismo 4 barras. Nessa videoaula eu vou aplicar um código em MATLAB sobre todas aquelas equações que nós vimos no vídeo anterior. Então se você não viu, volta lá, pega o sistema de equações, vê o nosso mecanismo 4 barras e depois confere como que nós podemos aplicar ele aqui, beleza? Então, para esse nosso caso, eu já deixei um código pré-programado em que nós vamos utilizá-lo para nos assessorar aqui na nossa montagem de circuito, de algoritmo, perdão. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos identificar os elos e as juntas, depois vamos definir qual a posição inicial do meu mecanismo, as juntas A e as juntas B, e por último, fazer a plotagem desse mecanismo para ver, ter uma representação gráfica, né, de como que ele funciona na prática. Algumas considerações nós temos que fazer inicialmente. Primeiro, tem que ser um mecanismo 4 barras que atenda a classe 1 da condição de Grashof, e nessa classe 1 ele tem que ser um mecanismo manivela seguidor, ou seja, o menor elo tem que ser o elo que está ali junto, né, adjacente ao elo terra. Então vamos lá. Identificação dos elos e juntas. Os meus elos podem ser A igual a 10, B igual a 13, C igual a 15, D igual a 17. São valores que eu posso utilizar. Mas eu preciso saber se esses valores atendem aos meus critérios, né? Então, como que eu posso fazer isso? Utilizando aquele function que nós já vimos lá no vídeo anterior, que eu posso definir Grashof com os valores que eu desejo, 10, 13, 15 e 17, e ele vai dizer, é um mecanismo classe 1, manivela seguidor. Então, significa dizer que eu estou no caminho certo, posso voltar aqui para o meu algoritmo. Então, eu fiz uma pequena alteração em relação à aula anterior, no meu function, mas essa alteração vai me representar o seguinte, ele vai me dizer se a classe do meu mecanismo em que eu estou utilizando esse function é 1, 2 ou 3. Então, continua da mesma forma, A, B, C e D, só que agora ele vai me dizer qual é a classe, beleza? Por que eu estou fazendo isso? Porque se a classe desse meu mecanismo for classe 1 e o elo A, ou seja, a minha manivela, for o menor elo de todos, o menor elo desses 4 elos que eu estou utilizando, então o meu mecanismo está ok, eu posso fazer todos os outros passos dentro dessa condição. Se não atende essa condição, não é classe 1 e nem é manivela seguidor, eu encerro meu algoritmo, não tenho porquê continuar nisso. Os meus elos estão definidos, preciso definir então minhas juntas. As juntas que nós podemos definir por enquanto são as juntas fixas, né? No caso, O2, que eu estou adotando como na posição de origem, e O4, que representa o meu elo terra, ou seja, ele possui coordenada D e ordenada 0. São as duas juntas que eu sei que não vão sair do lugar, então já posso definir elas inicialmente sem nenhum problema, não vão sofrer nenhuma alteração. Então essa primeira parte do código está resolvida. A próxima parte agora é definir a posição inicial desse meu mecanismo, que é o ângulo θ2. Então para mim é bem mais fácil avaliar um gráfico utilizando a notação de graus, tá? Mas os comandos que nós vamos utilizar são comandos que utilizam radianos. Então eu vou utilizar aqui um comando que vai converter de graus para radiano. E eu quero que minha posição inicial seja um valor qualquer, no caso eu vou utilizar 30 graus. Tá? Então esses 30 graus, por enquanto, vai me resolver bastante, eu vou ter uma boa ideia do que está acontecendo, e posteriormente nós podemos alterar estes valores para ver outras situações. Com base nisso, eu já tenho a posição inicial e alguns valores de constante, eu posso calcular então os valores do meu ponto A, ou seja, minha junta A. Eu sei que essa junta possui AX, mas também possui AY, ou seja, coordenada e ordenada. E juntas, elas vão me dar o meu vetor A, meu ponto A. Esse AX nós sabemos que pode ser calculado como A vezes o cosseno de θ2. Da mesma forma, AY é A vezes o seno de θ2. Esse ponto é bem fácil de calcular, a gente calcula ele direto, já que ele só depende da posição angular da manivela,
mas é de extrema importância, porque a partir dele nós vamos calcular todo o restante, já que o nosso mecanismo é com 1 grau de liberdade. O próximo passo, então, é o ponto B. Da mesma forma, B precisa de uma coordenada bx e uma ordenada by, que vão compor o meu vetor B, que possui coordenada e ordenada. Eu poderia fazer isso direto, mas para ficar mais didático aqui no vídeo, eu prefiro separar, e à medida que nós formos avançando, a gente pode aprimorar mais essas linhas de código, beleza? Então, lá na nossa videoaula anterior, nós já vimos como calcular bx e by. Tá? Bx é encontrado como S menos o valor de AY vezes BY dividido por AX menos D. Esse é o valor de BX. Já para BY, nós vamos utilizar aquela equação quadrática, em que eu vou ter um valor de menos Q mais ou menos a raiz quadrada de Q ao quadrado menos 4 vezes P vezes R. Tudo isso dividido por 2 vezes P. Então, por que eu falei mais ou menos? Porque pela fórmula de Bhaskara nós podemos ter esses dois valores. Por enquanto eu vou utilizar o mais. Nós vamos encontrar uma situação de cruzado ou aberto. E depois eu vou variar esse valor para a gente ver o que acontece. Se nós observarmos, o cálculo de bx ele depende do valor de by. Ou seja, eu preciso, antes de calcular o bx, já determinar qual é o valor de by. Porque a varredura que o MATLAB faz é sempre de cima para baixo. Beleza? Então, calculei by, calculei bx. By também depende das variáveis p, q, r e s. Ou seja, antes desses valores, eu também preciso calcular quem é p, quem é q, quem é r e quem é s. Nós já vimos também como calcular isso na aula anterior. Então, p tem valor de a y ao quadrado dividido por ax menos d ao quadrado. Eu vou colocar aqui um parêntese para não atrapalhar. Tudo isso mais 1. Q também possui 2 vezes AY vezes D menos S. Tudo isso dividido por AX menos D. R, da mesma forma, D menos S ao quadrado menos C ao quadrado. E por último, o valor de S, que vale A ao quadrado menos B ao quadrado mais C ao quadrado menos D ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 vezes AX menos D. Da mesma forma, caso o seu código não tenha dado certo, é porque o valor de Q ele depende do parâmetro S, da constante S. Então a constante S deve ser calculada também antes desses valores. Então, com base nessas equações, eu já tenho definidos os pontos, né, as juntas A e a junta B. O que me resta agora é fazer a plotagem desse mecanismo e avaliar graficamente se está condizente com aquilo que a gente planejou. Então, existem várias formas. A forma que eu vou apresentar para vocês é utilizando o comando plot, em que eu vou plotar todas as coordenadas, no caso O2x, AX, BX e O4x, correlacionadas com as ordenadas O2y, AY, BY e O4y. Tá? Eu vou trabalhar com eixos fixos para que posteriormente a gente possa fazer algo a mais. E eu vou definir alguns valores, tá? Menos 20 a 40, de menos 20 a 40 também. Ou seja, eu estou trabalhando no eixo X de menos 20 até 40 e no eixo Y também de menos 20 até 40. E eu quero que esses eixos sejam quadrados. Para evitar distorções de imagem, alguma coisa que interfira na nossa visualização do mecanismo.
Feito isso, nosso código está pronto. Nós podemos vou pedir ele para rodar e ver o que aparece. Então vou abrir aqui a minha janela de imagem, vou pedir para rodar, e então é plotado aqui esse meu mecanismo 4 barras na posição θ2 de 30 graus. Essa posição eu posso variar à vontade, tá? Então eu posso sair de 30 graus para 45 graus, por exemplo, e ele vai mudar. Posso sair de 45 para 70 graus, mesma coisa. De 70 para 180, mesma coisa. Isso não vai interferir em nada, beleza? Nosso código funciona para todas as posições. 30 graus, eu vou voltar aqui e vou alterar então o meu valor da fórmula de Bhaskara. Eu havia falado para vocês que nós estávamos trabalhando com o valor de mais raiz quadrada de delta. Se eu utilizar o valor de menos raiz quadrada de delta, eu vou trabalhar então numa configuração cruzada, tá? Então essas são as duas possibilidades, configuração aberta e configuração cruzada para o mecanismo 4 barras. E isso se dá exatamente por esta equação de segundo grau, beleza? Eu vou voltar porque eu gosto mais da configuração aberta, para que eu apresente para você uma outra coisa. Da mesma forma como eu variei esse valor de θ2, eu posso permitir com que ele varie automaticamente, tá? Então, aqui o meu θ2, eu posso trabalhar com ele, por exemplo, da seguinte forma. Para θ2 variando de 0, de 0.1, até o valor de 360 graus, por exemplo. Ou seja, eu quero que ele dê uma volta, 360 graus, variando em 0.1 e 0.1 graus. Então eu quero que ele faça isso sempre, e ele faça sempre uma plotagem. Aqui, eu coloquei for, na verdade é end. Eu vou colocar um comando de pause para que ele possa fazer isso mais devagar, de uma forma que eu consiga visualizar melhor. Tá? Então vou abrir aqui o meu código, minha imagem, peço para rodar, e a gente vê então o nosso mecanismo dando essa volta de 360 graus, com esses intervalos aí, tá? De 0.1 graus. Nosso mecanismo está feito. A grande vantagem desse código é que eu posso variar à vontade esse valor, tá? Eu posso colocar, por exemplo, 2 voltas, não tem problema nenhum, ele vai realizar as 2 voltas e depois vai parar na posição final. Ele atende a nossa condição de Grashof classe 1, o mecanismo manivela seguidor na configuração aberta. Se eu utilizasse uma configuração cruzada, eu teria que substituir de mais para menos, e ele também deveria funcionar da mesma forma, beleza? Então, essa foi a videoaula em que eu apresento a forma algébrica de trabalhar com a posição desse mecanismo 4 barras. Eu espero que você tenha gostado, faça bom proveito, bons estudos e até os próximos vídeos. Até mais!